E aí, fumoça, fumoço, Felipe aqui de novo. Continuar naquele MTL 101, falar hoje de controle de temperatura. Uma coisa muito interessante e uma alternativa para se estiver dando alguma coisa errada ou até para experimentar, para saber, e foi uma solução fantástica que acharam no mercado. Os prós e os contras, a mecânica que é super bacana, e aí a gente aprende sobre isso hoje. Vamos lá. Teve um episódio que eu falei sobre os tubos não regulados. E esses tubos, eles dão a potência de acordo com a resistência e a tensão da bateria. Tá? O que acontece? Se for colocar a resistência muito baixa, a potência vai lá em cima, entendeu? E nisso esquenta muito, para fazer muita fumaça. O pessoal do Sub-On começou a fazer umas mirabolâncias de aparelhos que conseguiam segurar, começaram a botar a bateria em paralelo. Ficou uma loucura. E aí teve um outro pessoal, por outro lado, queria replicar isso nos regulados, tá? Nisso, fazia coisa para chegar a potência lá em cima, esse tipo de coisa. Beleza. Só que o pessoal começou a esquentar muito os sistemas, tá? E nisso, esquentar, o que acontece? Começa a gerar um bando de coisa ruim. Tanto degradações de sucralose, tilmaltol, esse tipo de coisa, desses adoçantes, tá? Quanto formação de formaldeído, acetonina, acetilpropionil, várias coisas ruins, tá? Que começaram a ser formadas por causa da alta temperatura. Isso, inclusive, se for ver todos esses artigos científicos aí sobre temperatura e tal, coisas geradas do cigarro eletrônico, estão associados a esse excesso que o controle de temperatura veio controlar, veio minimizar. E o que é isso de controle de temperatura? Como é que isso é possível? É o seguinte, se você nunca fez a tua resistência, tá? A resistência ali, ela tem uma bobina de um fio, sacou? Tem vários tipos de fio, vários lugares onde você pode encontrar esse tipo de informação, tá? O que vai definir se esse fio é possível de ser usado para controle de temperatura é a mudança da resistividade dele na temperatura, chamado TCR. Esse TCR, o que ele faz? Aumentou um pouquinho a temperatura do fio, a resistência dele deu uma mudada. Então, pela matemática de um modo controlado, ele consegue fazer o cálculo. Vamos lá, fazendo isso daqui. Eu tenho que desatarrachar minha resistência, tá? Para quando eu for pulsar para colocar em controle de temperatura, ele não colocar nada de potência na minha resistência, porque eu quero minha resistência à temperatura ambiente. Então eu venho aqui, estou em controle de temperatura, espero que tenha focado. Deve ter dado alguma coisa. Eu vou ver aqui quanto é que deu. 1,18. E aí o que acontece? 1,18 está aqui a 212 graus. Eu venho, isso daqui está dizendo aqui é um aço inoxidável, tal. Ele tem um TCR baixo, mas suficientemente alto para poder fazer esse controle. E ó, está aqui. E ele fica aí. Nunca passa de 212. Isso permite ter uma experiência muito controlada, muito estável. Esse daqui é um regulador de temperatura muito bom, tá? É um Veotech 75. Mas, basicamente, os reguladores medianos para cima vão conseguir fazer esse controle de temperatura de uma forma aceitável, tá? Aqui eu estou usando um não regulado, porque eu trabalhar ao natural. Há alguns fios que se pode usar que tem esse TCR que é aceitável. Tá? Começou isso tudo com o níquel, que tem um TCR muito alto, é muito fácil de controlar. Então se começou com o níquel, que é um belíssimo fio, mas se demole é tóxico. Então tem que ser muito prudente ao usar isso. Tá? O titânio aparece depois. O titânio também é tóxico se oxidar.
Tá? O pessoal fica naquela de montar a bobina para poder esquentar e ver como é que tá, se tem ponto quente, esse tipo de coisa, entendeu? Se está em mini curtos ali no controle de temperatura, principalmente com esses fios aí, não se faz isso, tá? Então não se pode esquentar o fio, porque esses fios são tóxicos quando eles entram em incandescência. E como é que então, faria uma bobina para controle de temperatura? Faz ele espaçado. Então, já sabendo montar a bobina espaçada, vai para o fio. O fio ou o níquel ou o titânio não recomendo, o níquel também para iniciante não recomendo, então se você está vendo esse vídeo assim, beleza, tu sabe que já tem o níquel, mas trabalha com aço inoxidável. O mais simples que tu vai encontrar é o 316, tá? 316L é grau cirúrgico, esse eu recomendo, tá? Tem o 430, uma rapaziada aí tem usado, tem um TCR um pouco maior, ele tem um pouco mais de estabilidade, porque tem um TCR um pouco maior. Porque o aço inoxidável, por mais que ele consiga fazer esse controle de temperatura, ele fica ali na cúspide. Tu pode trabalhar também em potência pura, ele não vai ter uma variabilidade tão grande a ponto de atrapalhar ali a tensão da tua potência. De acordo com o que tu for fazer, ele não vai atrapalhar muito a tua experiência ali. Mas nos reguladores de controle de temperatura, hoje em dia, eles já conseguem trabalhar com o aço inoxidável de uma forma bem segura. Beleza. Por que então, com controle de temperatura, eu estou usando um com potência? Porque o controle de temperatura, apesar dele te manter uma resposta muito estável, ele perde o meio do caminho. Então, há vários perfis de sabor que você vai encontrando dependendo da temperatura, dependendo da rampa de temperatura, dependendo do limite de temperatura que você coloca. O além e o antes também tem temperos que você não encontra no controle de temperatura. Você pode, obviamente, controlar a temperatura em diversos pontos de temperatura diferente, mas os meios do caminho e os após você não pega. Então, ele dá uma estabilidade muito boa, como por exemplo, para um pingador chamado RDA, que tu pinga. Esses RTA aqui, eles também funcionam. Às vezes tem tanques de ferro que você não usa, usa para poder impedir luz e tal, oxidação, se tiver com muita nicotina, alguma coisa do gênero, ou simplesmente, se você quiser, esqueceu alguns erros, né, que você comete no meio do caminho, por exemplo, deixou o fluxo de suco fechado, aí começa a evaporar, tem uma hora que, se tu tiver em potência, ele não trava, então, vai dar aquela pegada seca de algodão, vai botar algodão queimado para dentro, é complicado, né, é tóxico. Já no controle de temperatura isso não acontece, porque ele não deixa a bobina esquentar. Então, se tiver pouco suco, ele vai te avisar, tem pouco suco. Ele vai parar de mandar potência. Inclusive, se a rampa for muito grande, porque ele tem uma rampa que ele acaba calculando ali, esse bichinho daqui tem uma matemática boa. Então, nesse daqui, por exemplo, eu vou colocar para vocês aqui, para vocês verem exatamente na prática disso que eu estou falando. Aqui é um pingador, tá? Um RDA. E esse daqui eu gosto muito de usar em controle de temperatura, porque ele me permite uma experiência mais longa, ao invés de ter que ficar pingando toda hora, desperdiçar. Eu gosto de pingar também e usar até ele ficar meio seco para poder pingar outro. Então, esse pingador me dá muita versatilidade. Vou botar aqui, aí o que acontece? Tem que ir lá de novo. Tem que ir lá de novo, fazer o quê? Chamar a resistência na temperatura ambiente. Chamei 0,998. Vou diminuir um pouco para 1,97. E aí? Ó, viu? E ele vai indo. Ele parou porque chegou em 10 segundos, tá? Vou botar mais. Isso eu nem pinguei, tá vendo? E ele vai indo. Chegou uma hora, viu? Ele pegou aqui que tinha acabado o líquido. Começou a aumentar muito rapidamente a temperatura da bobina. Aí ele me fala aqui que tá seco.
Então o controle de temperatura ele permite que você erre, tá? Ele não está completamente seco, tá? Eu consigo, mas isso é uma proteção dele. Agora isso não me impede de evaporar, tá? Perfeito, sem nenhum tipo de dano ao algodão, à bobina, ao líquido e à experiência. Isso é o controle de temperatura e isso é fantástico. Agora, eu prefiro, dependendo do meu momento, eu prefiro uma potência, não é mais porque eu uso potência pequenininha, então ele tem a rampa dali. Eu, por exemplo, gosto de pegar aqui, vou colocar aqui mesmo, aqui, eu gosto de 9 watts, entendeu? Eu venho aqui, menos fumaça, gostinho bom, de boa, mas evaporando um pouco. Mesmo assim, com essa pouca potência, se eu vacilar e ele ficar seco, evapora o algodão. Isso não é legal. Então, esses que eu não vejo, eu prefiro usar em controle de temperatura. Então, o controle de temperatura, ele tem o contra, que é não pegar os diversos perfis, mas ele tem um grande pró, que é te proporcionar um replay. Não sei se já ouviram falar de um tal de chip famoso da Evolve, se chama série DNA. Eles fizeram aí um tal de replay, que seria um controle de temperatura para quem não conhece isso que eu estou dizendo aí para vocês. E é isso, o replay nada mais é do que o controle de temperatura, claro, um pouco mais complexozinho, de uma forma simples. Bom, vamos lá, e qual é um intervalo maneiro de temperatura que eu uso? Tá? Tem os pontos de ebulição do PG, o ponto de ebulição do VG, tem os pontos de ebulição diferentes de cada líquido, tá? Então, eu gosto de evaporar entre 180 a 185 até 215, 220, dependendo, fruta um pouco menos, tabaco um pouco mais. Então isso vai ter várias informações na internet de pontos de ebulição de PG, VG. Agora saibam que frutado é um pouco, ele aceita um pouco menos temperatura. O atabacado, o creme, esses sabores de moléculas maiores, eles precisam de temperatura um pouco maior. Vai sempre dentro desse contexto de 180, 220, 210, não vai ter problema. E eu acho que se encerra por aqui. Tomara que tenha dado certo, tomara que tenha funcionado. Eu sempre esqueço alguma coisa e é normal. Se tiverem dúvida, pergunta aí, sabe? Ou eu ou algum outro vai dizer aí pra vocês e é assim que funciona, entendeu? Tomara que esteja legal, tá? Tchau.